Boa noite, pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer falando um pouco de teoria da história, a relação, especificamente teoria da história antiga. Para começar, tenho que falar que os documentos que concernem a história antiga são poucos, porque muito daquilo que da história se perdeu ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. Dar um exemplo para vocês. O que temos sobre a crucificação de Cristo é só o que refere-se à Bíblia. Contudo, todos os documentos ao longo da história foram se perdendo, inclusive esses documentos que concernem a história da crucificação de Cristo, que há provas para além desses documentos, por exemplo, que houve, mas um documento oficial, se a igreja, por exemplo, não encontrou, não tem esses documentos. Contudo, vai além dessas questões. Devido a essas percas de documento, por exemplo, não conseguimos explicar como os egípcios construíram as pirâmides. Teorias são construídas, tipo, que alienígenas teriam vindo e ensinado a tecnologia para que os egípcios construíssem as pirâmides. Mas isso é uma ideia fantasiosa. As pirâmides faziam parte de uma tradução, de um rito cultural de várias dinastias egípcias. Como eles acreditavam que iriam reencarnar no próprio corpo, utilizava-se o processo de mumificação, hoje conhecido como embalsamamento. Inclusive tem várias histórias de curiosidades sobre embalsamamentos de faraós, por exemplo. Vamos pegar um exemplo do faraó menino, Tutankhamon. Ele achava que o nariz dele era o nariz mais belo, mais perfeito de todo o reino do Egito, e mandou que conservasse o Egito, o seu nariz, e até hoje a sua múmia tem essa característica, que o nariz dele é perfeito, a cartilagem do nariz dele é perfeita, não deteriorou depois de mais de 2000 anos de existência. E, e uma curiosidade, que esse faraó teria morrido aos 14 para 16 anos. E mais curioso ainda é que ele era casado com a própria irmã Cleópatra, né, da dinastia Ptolomaica. É bem estranho, né? Contudo, vai para além dessas questões, como por exemplo, o, a relação entre evolucionismo e criacionismo, que um diz que o ser humano evoluiu do australopithecus africanos, e o outro da criação original de Deus. São teorias. No caso, por exemplo, a teoria do evolucionismo se fundamenta nos
nas pinturas rupestres deixadas pelo homem primitivo. Contudo, já a teoria cristã é fundamentada na Bíblia. Contudo, a teoria cristã já é uma teoria que os pais e as mães e os responsáveis normalmente explicam para seus filhos, não sendo de relevância o ensino do criacionismo em sala de aula, porque sala de aula, ainda que sistematizado ou resumido, se ensina ciência, e religião não é ciência, religião é outro conhecimento que deve ser respeitado, sim, principalmente a pluralidade da religião ou a não existência de religião, ou seja, de crença, no caso dos ateus, agnósticos e muitos outros. E o que eu quero dizer não é pelo fato de que não tem documentação sobre o devido fato histórico, como por exemplo eu citei a construção das pirâmides egípcias, como também poderia citar as pirâmides maias, astecas, incas, que os monumentos da antiguidade de forma geral. Não é por isso que devemos acreditar em teorias fantasiosas, tudo por conta da falta de documentação. O historiador antigo, para vocês terem uma ideia, ele trabalha com teorias como, por exemplo, essa folha aqui. Vamos supor que ela se perca hoje e fosse encontrada há 2000 anos na frente. O que o historiador antigo ia falar? Que tipo de sociedade tão esdrúxula iria usar essa objeto? Isso faz com que os poucos documentos existentes, o historiador antigo costuma especular sobre o devido contexto pela falta de dados documentais. Documentos esses que foi ampliado com o surgimento das escola dos análises, que determinou que tudo que o homem registra é um documento histórico, caindo por terra o conceito de pré-história, que seria o período anterior à escrita. E no mais, estudem e tenham uma boa noite. Haverá dentro de mim